O filho de um juiz é morto por um oficial de polícia por puro preconceito. Agora, o juiz precisa enfrentar o sistema e fazer justiça com as próprias mãos. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Banho de Sangue de 2018. E vamos para mais um resumo top! Charles Coleman era um juiz respeitado e trabalhava duro pra caramba, sempre se dedicando, seja dia ou seja noite. Ele era um desses caras que acreditava que, se você ralar, consegue o que quiser. Sempre teve a determinação de um lutador, como Muhammad Ali, que não tinha medo de levantar a voz por aquilo que acreditava, mesmo que isso custasse sua grana ou reputação. Charles contava tudo isso pro filho CJ, que olhava pra ele com admiração. Os dois eram bem próximos, quase como melhores amigos. CJ viu o pai não só como um exemplo, mas como alguém que realmente se importava. O que eles tinham era uma conexão forte, cheia de respeito e compreensão, como Charlie sempre reforçando a ideia de que lutar pelo que se acredita é fundamental, assim como Ali fez em sua época. Mas a tragédia bateu à porta de Charles com força. CJ, o filho de apenas 23 anos, foi morto por dois policiais, Von e Rory, em uma abordagem que deu tudo errado. Era o dia em que ele estava todo empolgado, indo para sua primeira jornada como estagiário na academia de polícia. No meio do caminho, ele estava dirigindo tranquilo quando, de repente, os policiais o pararam. Rory, um cara que tinha atitudes racistas, achou erroneamente que CJ tinha feito um gesto desrespeitoso. Na verdade, tudo que CJ fez foi mostrar um sinal de vitória, mas pelo ângulo do vidro, parecia que ele estava mostrando o dedo do meio. Irritado e achando que estava sendo ofendido, Rory decidiu parar CJ. Mas aí a situação virou um caos. O policial, nervoso e desconfiado, viu CJ alcançando a carteira de habilitação e interpretou isso como se ele fosse sacar uma arma. Em um piscar de olhos, Rory disparou, pensando que estava se defendendo. Quando eles revistaram o carro de CJ, só encontraram uma carta que comprovava que ele ia iniciar sua jornada como policial. Isso foi um soco no estômago dos policiais. O garoto estava desarmado e a caminho de realizar seu sonho. Mas, na tentativa de se livrar da culpa, Rory foi lá e plantou uma arma no carro do garoto, querendo fazer parecer que ele agiu em legítima defesa. O outro policial, Von, que era mais do bem, ficou consumido pela culpa de ter se envolvido na morte de um jovem inocente cheio de sonhos. Charles, conhecido na comunidade por ser um tanto tolerante com os réus afro-americanos, foi despedaçado pela dor de perder o filho. E Marilyn, sua esposa de origem chinesa e uma policial dedicada, também ficou arrasada. Eles tinham outro filho, mas nada se comparava à perda de CJ. Marilyn não conseguia lidar com o fato de que o próprio sistema que ela defendia tinha tirado seu filho dela. Ela decidiu que não dava mais para trabalhar ao lado das pessoas responsáveis pela morte de CJ. Era um ponto sem volta. O amor dela por CJ e a dor que sentia foi mais forte que qualquer lealdade ao emprego. Charles, por sua vez, sentia um peso enorme nos ombros. Ele era o único juiz afro-americano da cidade e sabia que, se jogasse a toalha, seria uma baita perda para a comunidade. O povo dele ficaria sem alguém que realmente representasse seus interesses dentro do sistema de justiça, e isso passava na sua consciência. Mesmo no meio do luto, Charles tomou a decisão de continuar firme no trabalho, não só por ele, mas por causa da justiça e da representação do seu povo. À medida que a investigação se aproximava, o policial Von estava cada vez mais angustiado com o que rolou. Ele decidiu encarar Rory e perguntar como eles iriam justificar o que fizeram. Mas Rory, endurecido e convencido das suas ideias, nem ligava para a preocupação de Von. Ele falava: o que tá feito, nada vai trazer a vida de CJ de volta. Ele argumentava que, se CJ realmente estivesse armado, a intenção deles era proteger a vida de Von. Ele tentava convencer o parceiro de que tinha agido corretamente. Mesmo com seu conflito interno, acabou concordando com a versão de Rory. Ele mentiu sob juramento, e no final das contas, tanto ele quanto Rory saíram impunes, como se nada tivesse acontecido. O sistema falhou de novo, deixando Charles lá na audiência, ouvindo tudo em choque. Ele sabia que CJ nunca teve uma arma, e ver aqueles dois oficiais saindo livres de qualquer responsabilidade só aumentava sua dor e raiva. Depois da audiência, Charles se aproximou de Rory e Von, buscando algum sinal de arrependimento, mas Rory, firme nas suas convicções, só faltou rir na cara dele. Disse que nunca poderia pedir desculpas por estar fazendo o seu trabalho, o que deixou Charles ainda mais determinado a buscar justiça para o seu filho. Nesse meio tempo, um detetive experiente chamado Horácio
Horace descobriu alguns arquivos que podiam complicar a vida dos policiais Vaughn e Rory. Esses papéis mostravam um padrão de comportamentos ilegais que já estava rolando há tempo demais. Sabendo das consequências do que tinha encontrado, Horace sentiu que precisava agir. Ele e Charles tinham uma história, pois o juiz já o havia protegido quando ele ainda estava nas ruas. Essa conexão faz Horace se identificar com a dor e o desespero de Charles. Então, decidido a ajudar, ele decidiu passar as provas para Charles, na esperança de que isso pudesse trazer à tona a verdade. Entre os documentos, Charles encontrou o nome de outro homem, Javier, que também havia perdido um filho pelas mãos dos mesmos policiais. Ele entrou em contato com Javier e os dois pais, unidos pela dor, se encontraram. Javier, que havia enterrado seu sofrimento por anos, viu uma nova esperança na determinação de Charles. Juntos, eles perceberam que o sistema que os traiu não era confiável para entregar a justiça e começaram a pensar em um plano. Decidiram que, se o sistema não fizesse sua parte, eles iriam buscar justiça com as próprias mãos. Charles conhece a história dolorosa de Javier. Ele lembra como Vaughn e Rory tiraram a vida de seu filho em um incidente igualmente sem justificativa. Javier havia enterrado as memórias da perda profundamente, convencido de que nada poderia mudar o passado. No entanto, ao ouvir Charles falar sobre sua luta, uma centelha de esperança começou a brilhar em seu coração. Ele sabe que não será fácil, mas a dor que compartilham e o desejo ardente por justiça alimentam sua determinação. Enquanto investigam mais a fundo, Charles descobre um histórico alarmante de violência ilegal cometida pelos dois policiais. E a evidência deixa claro que Vaughn e Rory mantêm um padrão de má conduta que permaneceu impune por muito tempo. Charles começa a reunir testemunhas na esperança de construir um caso sólido contra o departamento de polícia. Contudo, a posição de juiz em exercício o impede de agir legalmente contra a cidade sem arriscar sua carreira. Processar a cidade significaria ser removido de suas funções durante o julgamento, privando-o da capacidade de influenciar o sistema de dentro. Reconhecendo a importância de seu papel, Charles convence Javier a assumir a responsabilidade pela ação judicial contra a cidade. Ele acredita que pode ser mais eficaz na luta por justiça permanecendo na cadeira de juiz, onde pode continuar a proteger os direitos dos outros enquanto ajuda Javier a navegar no labirinto legal nos bastidores. Com o aumento da atenção da mídia sobre o caso, surgem relatos infundados sugerindo que CJ estava armado quando foi baleado. Essas informações rapidamente mancham a reputação de CJ, rotulando-o como um criminoso aos olhos do público. A narrativa distorcida de que CJ merecia seu destino ganha força, alimentando por manchetes sensacionalistas e uma cobertura tendenciosa. Marilyn, devastada e enfurecida, implora a Charles que tome uma atitude e busque justiça por seu filho. Ela não suporta a ideia de que o nome de CJ esteja sendo arrastado pela lama, enquanto os policiais responsáveis continuam livres. Profundamente ferido pela perda de CJ e pressionado pelo apelo de Marilyn, Charles sente que deve fazer algo para restaurar a honra do filho. Durante sua investigação, ele descobre uma peça crítica de evidência. A arma que Rory afirmava ser de CJ, na verdade, havia sido utilizada em várias cenas de crime, um recurso frequentemente utilizado para implicar outras vítimas. Charles percebe que essa arma havia sido o artifício de Rory para encobrir suas próprias irregularidades. Armado com essas provas comprometedoras, Charles decide confrontar o prefeito da cidade, na esperança de obter apoio para expor a verdade. Mas, ao se reunir com o prefeito, Charles encontra um muro de desdém. O prefeito descarta suas descobertas, insistindo que as armas em questão são simplesmente do mesmo modelo, com os números de série raspados, algo que ele afirma ser comum. Ele se recusa a acreditar que poderia haver um esforço deliberado para incriminar CJ e os outros, apontando que a arma nunca foi levada para fazer os testes de impressões digitais de CJ, um passo simples que poderia facilmente ter confirmado se a arma alguma vez esteve na posse de seu filho. Apesar das claras falhas na investigação, o prefeito permanece impassível, deixando Charles frustrado e mais determinado do que nunca a encontrar justiça para CJ. Enquanto isso, Vaughn, consumido pela culpa, finalmente confessa a verdade à sua esposa. Ele admite que CJ não estava armado e que o tiroteio foi um erro trágico. Sua esposa, chocada e de coração partido, o incentiva a se apresentar, acreditando que a verdade é o único caminho para encontrar a paz. Mas Vaughn, dividido entre sua consciência e sua lealdade a Rory, justifica suas ações, alegando que estava apenas tentando proteger sua própria família ao se alinhar com seu parceiro, mesmo que isso significasse encobrir a verdade. À medida que a frustração de Charles cresce, ele se torna cada vez mais consciente de que não há verdadeira justiça para os afro-americanos em sua cidade. O sistema que deveria protegê-los é o mesmo que perpetua o tratamento injusto. Percebendo
percebendo que as vias legais não trarão justiça para seu filho, Charles toma uma decisão desesperada. Ele fará justiça com suas próprias mãos. Charles contata Xavier e compartilha com ele as filmagens do filho sendo baleado que conseguiu através de Horace. As imagens revelam que o filho de Xavier, assim como CJ, estava desarmado e foi morto a sangue frio. A revelação reacende o desejo de Xavier por justiça, convencido que precisou agir não apenas por seus filhos, mas por todas as vítimas que nunca viram justiça. Eles concordam em se unir, esperando assustar Rory para que ele confesse a verdade. No entanto, o plano toma um rumo sombrio quando eles confrontam Rory. As tensões aumentam rapidamente e Rory, sentindo-se ameaçado, reage com violência. Durante a confrontação, Rory admite que atirou em CJ, mas antes que Charles e Xavier possam forçá-lo a dar uma confissão completa, Rory lança um ataque feroz. Em legítima defesa, Charles se vê forçado a atirar em Rory, resultando em uma reviravolta trágica. Os dois homens ficam abalados ao perceberem até onde foram empurrados em sua busca por justiça, em um mundo que lhes negou isso. Com a situação já crítica, Horace descobre provas comprometedoras que implicam Charles na morte de Rory. Um circular da polícia é emitido rapidamente, identificando Charles e Xavier como suspeitos no tiroteio. À medida que a busca se intensifica, Charles encontra Vaughn, que agora está sob proteção policial. Determinado a obter respostas, Charles consegue confrontar Vaughn a sós. Durante esse encontro tenso, Vaughn finalmente admite que CJ estava desarmado e expressa seu remorso pelo incidente trágico. No entanto, apesar do pedido de desculpas de Vaughn, Charles não consegue perdoá-lo. Consumido pela dor e raiva, ele dispara contra Vaughn. A situação sai ainda mais de controle quando a polícia, respondendo à crise em escala, localiza Charles e Xavier e atira nos dois pelas costas. Tanto Charles quanto Xavier são baleados pela polícia, trazendo a busca por justiça a um fim trágico e doloroso. O filme termina em um silêncio opressivo, refletindo a desolação e a tragédia que permeiam a luta pela justiça em um sistema falho. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.